Da época que você começou essa pesquisa agora, o que a gente já avançou de verdade? Demais, né? É mesmo? Nós estamos a ponto... Eu criei um projeto agora chamado 3 to 1 Billion, né? Quando eu completei 35 anos, eu decidi que na universidade eu já tinha feito o que eu tinha que fazer, entendeu? Porque chega um ponto também que você está brigando com a burocracia, você quer fazer coisas que os caras acham que é muito louco, Sei. que é demais. Aí eu falei, não, eu quero criar hubs pelo mundo para disseminar as terapias que eu criei de uma maneira que ela atinja quem precisa. E nos Estados Unidos você nunca vai fazer isso, porque é tudo à base de dinheiro. Então, se você não tiver um hospital privado, você pode esquecer, você não vai fazer. E tem formas de fazer, tanto que eu estou fazendo. Aqui? No mundo, Olá. no mundo, né? Na Itália, em lugares espalhados. Eu vou inaugurar o centro de Milão daqui a 2 meses. Saiu um artigo, na época que eu tive essa ideia, a Organização Mundial da Saúde tinha estimado que 1 bilhão de pessoas no mundo sofriam de doenças neurológicas. Foi por isso que eu criei o 3 to 1 Billion, né? E são 37 doenças, só isso na época dava. Só que agora a Fundação Gates publicou um artigo agora em março desse ano, dizendo que depois da pandemia esse número chegou a 3,4 bilhões. É 43% da humanidade. Se você somar as doenças psiquiátricas, além dessas 37... passa, né? Não, passa de 4,5. É metade da humanidade. Então, a cada 2 pessoas que estão andando aqui na rua, uma tem alguma coisa. Por exemplo, 1 bilhão de pessoas sofrem de algum tipo de enxaqueca. Que eu nunca tive, agora eu tô tendo. Então, mas tem gente que tem a vida inteira, desde criança. Tá? Minha secretária americana tem desde criança. Distúrbios neurológicos decorrentes da diabetes. Outro bilhão. Putz. Que ninguém sabe o que fazer. Tá? Então, nós estamos falando de um troço que eu chamei de uma pandemia silenciosa. Porque está espalhada pelo mundo, né? E a boa parte dessas doenças você não tem algo definitivo, não tem uma terapia. Onde as interfaces cérebro-máquina entram. As coisas que eu inventei 25 anos atrás. E que 3 alunos meus decidiram sair do meu laboratório e criar uma empresa para trabalhar com o cara que vai se perder em Júpiter. O Elon. Elon. E além do Elon, quem mais está nessa corrida aí? Tem um monte de gente. Tem no mundo inteiro. Então, mas imagino que com caminhos diferentes. Claro, porque a maioria das pessoas... Ou é tudo máquinas? Não, a maioria das pessoas enveredou por startups, tá? Começaram a criar startups para várias coisas, para linguagem. Tem sistemas hoje em pessoas que ficaram afásicas por derrame, que você usa o outro hemisfério para tentar digitar. Que tá Isso, ele tem uma afasia frontal, né? É pior? Não, é diferente, né? É um pouco diferente. O que você tá falando O que eu tô falando é um derrame mesmo, é uma lesão vascular, ou uma isquemia, ou uma ruptura de um vaso sanguíneo, né? Então tem gente que, a maior parte por causa dos Estados Unidos, a filosofia dos americanos, enveredou para criar empresas. E eu não tenho nada contra empresas, mas eu acho que ainda tem um espírito filantrópico envolvido nisso, entendeu? Deveria ter. E eu queria ter feito aqui no Brasil, né? Por causa do SUS, que é um dos maiores sistemas de saúde público do mundo, né? Mas além desse... Qual outro caminho seria possível de interação máquina-ser humano? Tem várias variáveis. Ao longo desses 25 anos, tanto eu quanto outros grupos, outros laboratórios publicaram várias variáveis. Por exemplo, nós criamos o que chama-se cérebro, máquina, cérebro. Cérebro, máquina, cérebro. Você manda um sinal para um artefato robótico, seja o que for, ou virtual. Só que esse artefato manda um sinal de volta para o cérebro, dentro do cérebro. Ou uma estimulação externa. Ou seja, há um diálogo bidirecional. Isso é poderosíssimo, né? E não tem nenhum estudo em cima dessa mente coletiva de abelhas? Tem, claro que tem. Porque tem uma transmissão lá. Nós criamos, em 2013, eu publiquei a primeira interface cérebro-cérebro. Eu conectei o cérebro de vários ratinhos e eles computaram como uma unidade. Eles se entendiam como... Eles eram uma rede neural. Mas eles não perderam individualidade. Não, mas eles resolveram problemas coletivamente. Problemas matemáticos, até previsão de tempo nós fizemos. É mesmo? Claro, fazendo o quê? Uma coisa super simples, né? Eram dados binários que você dava para um conjunto de ratinhos que era a sua camada de input. Eles transmitiam a decisão deles sobre o que eles achavam que aquilo significava para uma camada intermediária de cérebros, e esses transmitiam para outros cérebros, que era o output. E tinha um feedback. Entendi. Tá? O que aconteceu com isso? Nós fizemos ratinhos mesmo, tá? 4 a 8 ratinhos. Hoje em dia,
Eu tenho uma grande amiga minha na Harvard que está criando um computador orgânico com bolinhas que são cérebros que ela cria em cultura. Tá? Cérebros criados em laboratório. Chama organoides. Você pega uma amostra de sangue, pega a célula stem cells adultas, não é de nada de feto, e você programa essas células para criar neurônios. Tá. E elas criam umas bolinhas de neurônio que chamam organoides, tá? O que ela fez? Ela usou a minha ideia. Isso é doideira. Para processar Ela fez a minha... alguma coisa. E não é só ela não, tem vários grupos no mundo. Ela basicamente... Ela não é a primeira que fez. Um grupo de Indiana fez isso o ano passado, da Universidade de Indiana. Eles conectaram vários organoides e fizeram o que a gente fez. Uma interface cérebro-cérebro. E computaram. Criaram um computador orgânico, que é o que eu falo aqui no livro, tá? Que as pessoas, quando eu publiquei esse trabalho, acharam que eu tava louco. Na teoria, um computador orgânico tem uma capacidade maior do que o digital? Não, ele faz coisas que o digital não pode fazer. Que é? Contínuo. Como assim? O processamento contínuo. Lembra? O digital, 0 e 1. O 0 e 1 é a lógica digital, tá? Certo. Mas tem todos os graus de cinza entre branco e preto. Não é só 0 e 1, claro, Não, apagado e aceso. Não, ele computa em contínuo, tá? E ele computa como um sistema orgânico, como um organismo. Então é só o começo disso. É só o começo. Mas o trabalho seminal que começou a brincadeira é o nosso trabalho de 2013, todo mundo cita. Tá? Só que na época eu achei que a gente ia fazer com ratinho. Eles estão fazendo agora porque ninguém sabia que podia fazer em laboratório. Em laboratório organoides, tá? Outra coisa, é o caminho, a BrainNet. Eu estudei múltiplos macacos interagindo num grupo social. Então eu registrava o cérebro de vários... No grupo de macacos. De macacos, é. Tinha o Alpha Monkey, o Delta Monkey, a fêmea, a chef, sei lá. E a gente viu como, quando os macacos começam a colaborar numa tarefa social, né? Que eles fazem um monte de coisa. Eles não precisam de linguagem verbal? Não, eles têm chamados, né? Diferentes espécies têm. Não, mas o que acontece é que os cérebros sincronizam. Criam um supracérebro. O cérebro de cada animal começa a disparar ao mesmo tempo, os neurônios. Sei. E a gente mostrou isso na área motora. Se tem sincronização que nem um time de futebol. Ou as mulheres com a menstruação, né? Isso é outra coisa. Não, mas isso é uma coisa que, inclusive, eu não sei se ainda é válida. Teve gente que desmentiu isso. Tem. Mas não vão por mim, então. Não, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa porque estímulos táteis, visuais, olfatórios podem sincronizar o cérebro de múltiplos indivíduos e criar um grupo social, tá? E o grupo social é essa que a gente falou no começo aqui. O sucesso da nossa espécie dependeu da gente criar brainets efetivas, coesas, que tinham uma abstração X, religião, dinheiro, nação, pátria, que fazia com que esses indivíduos sincronizassem. Por isso que eles faziam algo em comum, ou coletivo. Por isso que uma torcida de futebol sincroniza. Porque ela torce pro... É como se fosse uma guerra tribal, na realidade, tá? Os caras até batiam o tambor pra ter aquela coisa... Por isso que tem música. Por que você acha que tem música em religião, exército e time de futebol? Porque a música sincroniza as pessoas. As pessoas estão num serviço... Nas ondas cerebrais? Isso, as ondas cerebrais começam a acontecer no mesmo tempo. Na batida da música. Por isso que você vai num culto, vai numa igreja e os caras cantam. Uns cantam melhor que outros. Nem todo mundo tem a minha habilidade de cantar em italiano. Mas... Podia dar uma palhinha agora? Não. Isso é só... Dá-me um corneto. Sole mio, filho mio. Volare. Essa é a melhor. A vizinhança se assusta quando eu começo a cantar Volare. Mas faz todo sentido. Né? Aqui e lá nos Estados Unidos. Mas enfim... A música, não é eu conto, não nesse livro, no Verdadeiro Criador de Tudo, a experiência mais surreal que eu já li na minha vida, que foi na Primeira Guerra Mundial, numa batalha chamada Batalha do Somme, que o exército aliado, francês e inglês, estava se defrontando nas trincheiras, né, que eles cavavam, com os alemães. Só que os alemães tinham ninhos de metralhadora a cada, 30, 40 metros. Só que assim, na hora que os generais tocaram a corneta lá que avisava atacar, a primeira onda de soldados saiu da trincheira, caminhou no que eles chamavam de No Man's Land, o território de nenhum homem, que ficava entre as duas trincheiras. Foram massacrados, 98% de mortalidade, tá? Os caras tocaram o bungle, que eles falam, que é aquela corneta militar, né? A segunda onda foi. A terceira, a quarta, o dia inteiro. Foi a maior mortalidade da Primeira Guerra Mundial. Os caras saíam da trincheira vendo que os colegas dele de escola, os caras que moravam na mesma cidade, estavam mortos ali. Por quê? Porque havia uma abstração, defesa da pátria, da sua família, dos seus valores
né, morais, éticos, sei lá, que fazia o cara sair direto pra morte. E tá o teu amigo do lado. Deu morte lá. E os caras, os generais, tocando barato e os caras indo, entendeu? E isso é a prova cabal de que quando você cria uma brainnet coesa, é virtualmente impossível você descolar os caras daquele grupo, né? E eu descrevo isso para explicar como é possível que você faça gente racional, jovem, porque era todo mundo 18, 20 anos, literalmente ser moído pelas metralhadoras, porque eles não viam outra alternativa. Tinha que levantar e morrer. Porque eles não estavam morrendo individualmente, eles estavam defendendo algo coletivo, né? E é isso, a espécie humana chegou aqui porque ela conseguiu tirar vantagem desses mecanismos neurofisiológicos de coesão. Então por isso que nós tivemos impérios... Acima do seu... do seu até... a sua autopreservação, que isso, é uma coisa mais básica exatamente. de todos os animais. Né? Exatamente, é o instinto mais poderoso, né? Então, nós sobrepujamos o instinto de sobrevivência. O homem não casa e tem o instinto de autopreservação e casa. Ele sabe como vai ser e ainda casa. Tá o amigo dele tomando metralhador. E ele sabe que no dia seguinte muda tudo. Muda. É antes do casamento e depois do casamento. E a mulher chora a trombeta lá, né? Faz isso. Bom, agora o seu podcast acaba amanhã. Não tem jeito, não. Agora eu não falei nada. Não, sou eu.